A gente chega hoje ao fim da nossa jornada no livro do profeta Jeremias. Eu sei que se você tem sido um acompanhante assíduo, um leitor atento, você sabe que está faltando ou estão faltando uns 6 ou 7 capítulos, né, para a gente terminar. E é isso mesmo que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai fazer um voo panorâmico aqui sobre os capítulos finais do livro de Jeremias, porque a partir do domingo que vem a gente começa o livro de Tiago, que a gente vai, ou que vai nos acompanhar até o final desse ano, tá? Lembrando que em 2025 o tema que a gente tem meditado, né, ou o grande tema que a gente tem meditado aqui na igreja é como colocarmos a nossa fé em prática, né? Na verdade, assim, o tema do ano é fé em prática, firmes em meio à injustiça. E por isso que a gente elegeu, ou por isso que Deus elegeu, os livros do profeta Jeremias e de Tiago como instrumentos da palavra para falar conosco a respeito dessa temática. São 2 livros que tocam muito nestes 2 aspectos, né? Como que a gente coloca a nossa fé em prática, em particular em meio à injustiça ou num contexto de injustiça. Então, como eu comentei, hoje a gente vai fazer um voo panorâmico nos últimos 6 capítulos do livro de Jeremias. Na verdade, vai ficar faltando o capítulo 52 apenas, que alguns teólogos tratam como uma espécie de apêndice ao livro, então a gente não vai dar atenção a ele hoje, não que não seja importante, mas a gente não vai tocar. A gente vai fazer um voo panorâmico entre os capítulos 46 e 51. Então, assim, minha sugestão para você, deixa a sua Bíblia aberta, porque a gente vai passar por inúmeros versículos destes capítulos, mas não será uma leitura contínua, tá? Então, deixa a sua Bíblia aberta aí, digital ou em papel, porque a gente vai ler alguns trechos desses capítulos. Mas, antes de abrir no capítulo 46, eu convido você a abrir no capítulo 1. Tá? Então, já não fosse complicado a gente falar de 6 capítulos, eu vou dar um passozinho atrás e convidá-lo a voltar no capítulo 1. Então, hoje a gente cobre dos capítulos 1 ao 51 do livro de Jeremias. Tá? Abra lá no capítulo 1, versículo 4. A gente vai reler um trechinho pequeno do capítulo 1 que trata sobre o chamado do profeta Jeremias. Então, capítulo 1, a partir do versículo 4. Hoje eu vou dar trabalho para quem estiver aí na projeção, tá? Então, eu vou até o 10, tá? Do 4 ao 10 aqui do capítulo 1. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a mim dizendo... E aí o foco principal aqui está no 5, tá? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. E aí presta atenção no versículo 10. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar e despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Este é o chamado de Deus, que a gente já meditou a respeito dele, ao profeta Jeremias. A gente já meditou nesse trecho, eu quero fazer um apanhado aqui e dar destaque a 2 pontos apenas. A pergunta aqui é, com qual finalidade o Senhor chamou e separou o profeta Jeremias desde o ventre? Para ser um profeta às nações, certo? É isso que está lá no versículo 5. Para ser um profeta às nações. E a Jeremias o Senhor concedeu, versículo 10, autoridade sobre nações e reinos
para arrancar e despedaçar, arruinar e destruir, edificar e plantar. Este é o cerne do ministério de Jeremias, um homem que foi chamado por Deus para ser um profeta, para ser um arauto, para ser um mensageiro às nações, e a estas nações Deus conferiu a Jeremias a autoridade sobre nações e reinos para arrancar, destruir, para passar uma mensagem dura de destruição e juízo, mas também para plantar e edificar. E foi isso ou não foi o que nós vimos ao longo de todo o livro do profeta Jeremias? Vimos Jeremias trazendo palavras de exortação e juízo, palavras de destruição e exílio, mas também promessas de restauração e prosperidade futura. Essa foi uma tensão que permeou todo o livro de Jeremias, e se você prestou atenção ao longo dessa jornada dos últimos 7 meses, você percebeu isso. Palavras de pranto, juízo, julgamento, destruição, mas também palavras de esperança, restauração e prosperidade futura. Mas, na maior parte do tempo, se não em 100% do tempo até aqui, a gente viu Jeremias falando com um público específico. E aí eu peço que você faça um exercício agora de rememorar tudo aquilo que a gente viu ao longo desses meses. Com quem Jeremias falou ao longo de praticamente toda a narrativa até aqui? A quem Jeremias dirigiu as suas palavras? Quase 100% do tempo até aqui, nós vimos o profeta se dirigindo ao povo de Deus, a Judá, alertando o povo de Judá sobre o seu estado de idolatria, sobre as injustiças que havia no meio do povo, sobre a certeza do juízo que viria. E esse juízo, obviamente, Deus falou inúmeras vezes, seria executado, em particular pela Babilônia que seria utilizada como instrumento para disciplinar o seu povo, e a gente viu essa história culminando justamente na pregação do último domingo. E essa mensagem dura de Jeremias para o próprio povo de Deus levou Jeremias a ser perseguido, preso, enviado ao Egito num determinado momento para não ser morto pelo seu próprio povo. Mas, e aí é onde eu queria chamar a sua atenção, a gente praticamente não viu Jeremias falando com as nações até aqui. E isso é curioso, porque o chamado de Jeremias é de ser um profeta às nações. E até aqui a gente viu Jeremias falando com o seu próprio povo. Praticamente nenhuma palavra do profeta em direção às nações para quem Deus o havia separado e designado. E aí, questiono, será que Jeremias foi, ao longo do seu ministério, tomado por aquele medo, por aquele pavor que ele demonstra lá no capítulo 1, quando ele é chamado? Será que ele foi tomado por esse medo, por esse pavor, e não falou às nações? Afinal, não era gente boa que circundava Israel, né? As nações à volta, no entorno de Judá, eram nações reconhecidas pelo seu poderio militar, pela sua violência, ou violência com a qual tratava os seus inimigos. A pergunta aqui é, será que Jeremias não cumpriu aquilo que Deus o havia designado? Ou será que aquele chamado do capítulo 1 ficou circunscrita ao título dele, profeta às nações, e ele falou só com Judá? Não é esse o caso, e é por isso que os capítulos 46 ao 51 são fundamentais. Tá? E é por isso que a gente precisa olhar para esses capítulos hoje. E agora sim, a gente vai lá, pula agora lá para o capítulo 46, a gente vai ler alguns versículos, tá? Então agora entre o 46 e o 51, eu vou pinçar alguns versículos para a gente ver, ou para vermos com quem Jeremias fala nesse trecho final do livro. Então, capítulo 46, versículo 1, e eu vou ler praticamente todos os versículos 1 dos capítulos, mas tem alguns no meio também. Então, pessoal, vocês me acompanhem aqui, o pessoal da projeção me acompanha lá, tá? Capítulo 46, só para facilitar a vida de todo mundo, versículos 1 e 2. O texto diz assim, olha só, e o primeiro versículo aqui é o mais importante. Esta é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações. Ufa! Jeremias cumpriu com o seu chamado. Versículo 2. Acerca do Egito.
Esta é a mensagem contra o exército do rei do Egito, o faraó Neco, que foi derrotado em Carquemes, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Até aí por enquanto. Capítulo 47, versículo 1. Esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca dos filisteus, ou da Filístia, antes do ataque do faraó a Gaza. Egito, Filístia, capítulo 48, versículo 1. Acerca de Moabe, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, ai de Nebo, pois ficou em ruínas. Kiriatim foi derrotada e capturada, a fortaleza foi derrotada e destroçada. Três nações até o momento. Agora capítulo 49, versículo 1. E aqui no 49 a gente vai ler alguns, tá? 49, 1. Acerca dos amonitas, assim diz o Senhor, por acaso Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Por que será então que Moloque se apossou de Gade? Por que seu povo vive nas cidades de Gade? Quarta nação, Amon. Versículo 7 do 49. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos, será que já não há mais sabedoria em Temã? Será que o conselho desapareceu dos prudentes? A sabedoria deles deteriorou-se? Ainda no 49, versículo 23, acerca de Damasco, Amate e Arpade estão atônitas, pois ouviram más notícias, estão desencorajadas, perturbadas com o mar agitado. Versículo 28, ainda no 49, acerca de Quedar e os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou, assim diz o Senhor, preparem-se, ataquem Quedar e destruam o povo do Oriente. Versículo 34 do mesmo capítulo, esta é a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. E por fim, capítulo 50, versículo 1, esta é a palavra do Senhor, ou esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Até aí. Agora sim, o profeta das nações falando às nações. E quando ele fala às nações, ele não fala de uma, ele não fala de duas, ele se dirige a 10 nações. Foi isso que a gente viu aqui. 10 nações às quais Deus dirige a sua palavra ou as suas palavras por meio do profeta Jeremias. Mensagens, e aí, obviamente, eu vou convidar você ao longo da semana a meditar sobre todos estes capítulos com profundidade. Mensagens, vocês verão, duras, mensagens de juízo, mensagens de destruição, dirigidas aos povos mais cruéis e mais violentos da terra à época. Na maioria dos casos, Jeremias não foi até eles, ou a gente não tem relatos a respeito disso, a gente não sabe exatamente como esta mensagem chegou. Em algumas situações específicas, como é o caso da Babilônia, e aí depois você pode ler lá o finalzinho do capítulo 51, um mensageiro foi enviado, Jeremias manda Seraías, com toda a sua palavra aos babilônios registrada, e ele fala, Seraías, vá lá, se coloque no meio da Babilônia, leia esta mensagem em voz alta, depois pegue o rolo, ou pegue os rolos dessa mensagem, jogue no meio do rio Eufrates, esta palavra vai afundar no meio do rio, e isto é um sinal justamente da ruína deste povo. Assim como esta palavra vai afundar no meio do rio, a própria Babilônia vai afundar. Então, Jeremias não vai, mas ele manda o mensageiro, vida dura desse mensageiro que deveria levar essa mensagem à Babilônia, ler ela em voz alta e depois destruir os rolos. Essas mensagens de destruição são voltadas aos povos inimigos de Judá. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque a gente viu, ao longo de todo o livro de Jeremias, que
ele passou maus bocados pela mensagem que ele tinha, né? Ou pela mensagem que ele proferiu ao seu próprio povo. Isso levou ele, vocês lembram lá, a ser jogado no fundo de um poço, né? Quase foi destruído, quase morreu algumas vezes, depois foi exilado. Provavelmente, se ele tivesse pregado essas mensagens aqui, isso teria aliviado um pouco a barra dele, né? Porque eram mensagens que muito provavelmente seriam bem recebidas pelo seu próprio povo, né? Ele falando da destruição dos povos ao redor, alguns judeus teriam falado, é isso aí, agora sim, com este Jeremias nós estamos. Mas, como a vida do profeta não é fácil, Deus não só deu palavras de destruição acerca dos povos ao redor de Judá para Jeremias, Deus também deu palavras de esperança a respeito desses povos. E aí eu queria ler só mais 3 versículos com vocês aqui. Olha lá no 48, por exemplo. Eu quero dar alguns exemplos dessas palavras de esperança que Jeremias dirigiu às outras nações. 48, versículo 46, quando ele está falando a respeito de Moabe. Olha só, eu vou ler o 46 e o 47. Ai de você, ó Moabe, o povo de Camos, um Deus, o povo de Camos está destruído. Seus filhos são levados para o exílio e suas filhas para o cativeiro. Agora olha só o 47. Contudo, restaurarei a sorte de Moabe em dias vindouros, declara o Senhor. E aqui termina a sentença sobre Moabe. Agora no 49, versículo 5, vamos ler o 5 e o 6. Farei com que você tenha pavor de tudo o que está à sua volta, diz o Senhor. Vocês serão dispersos, cada um numa direção, e ninguém conseguirá reunir os fugitivos. Contudo, depois disso, restaurarei a sorte dos amonitas, declara o Senhor. E aí lá no 38, também do capítulo 49, falando a respeito de Elão, porei o meu trono em Elão e destruirei seu rei e líderes, declara o Senhor. Contudo, restaurarei a sorte de Elão em dias vindouros, declara o Senhor. Gente, isso nada mais é do que o chamado do profeta Jeremias. Quando Deus chama Jeremias e dá a ele autoridade sobre as nações, ele dá autoridade para quê? Para arrancar e destruir, mas também para edificar e plantar. Este é o cerne da mensagem e do chamado do profeta Jeremias. Um profeta que foi chamado para falar com o seu povo e com as nações mensagens de destruição e juízo, mas também mensagens de restauração e esperança. E aqui, na verdade, tem uma lição preliminar, que é: não há distinção entre o que o profeta disse a Judá e as nações. A mesma palavra que o profeta deu a Judá, ele também deu às nações. Claro que cada uma com a sua aplicação, cada um com o seu contexto, cada um com a sua especificidade, mas é a mesma mensagem: destruição e juízo, restauração, porque no fundo este é o cerne do nosso próprio Deus. Ele é santo e justo, mas ele também é amoroso e redentor. Bom, feito esse voo panorâmico aqui muito rápido, que lições a gente pode extrair desse texto? E eu vou focar em 3 lições com algumas implicações, tá? Primeira lição que a gente pode extrair daqui, e ela não é nada surpreendente para nós, ou não deveria ser. Primeira lição é: o governo de Deus estende-se sobre toda a terra. O governo de Deus estende-se sobre toda a terra. Eu sei que provavelmente você já ouviu isso algumas dezenas de vezes, talvez já cantou isso algumas centenas de vezes, né? Para quem gosta de Vencedores por Cristo, já deve ter cantado lá o Salmo 96 algumas dezenas de vezes na vida, mas a gente precisa relembrar essa verdade e a gente precisa aplicar essa verdade às nossas vidas. Gente, o governo de Deus sobre as nações, que é o que a gente vê abertamente aqui, claramente aqui, de forma escancarada nesses capítulos, é sinônimo da sua absoluta soberania. Nada foge ao seu governo, nada foge ao seu controle.
E é interessante que ao longo do livro de Jeremias, a gente viu Deus exercitando esta soberania, tanto falando às nações, e Deus tinha palavras específicas para cada uma dessas nações, como a gente acabou de ver, mas muitas vezes Deus usando essas nações como instrumento da sua soberania. Egito, Babilônia, Assíria, todas elas, todos esses grandes povos da terra, esses poderes da época, foram usadas por Deus como instrumento da sua vontade, ainda que isso não exima cada uma delas por sua culpa ou por sua iniquidade e injustiça. Mas como a gente viu no texto, não só de hoje, mas ao longo de todo o livro do profeta, Deus também tinha um plano futuro para essas nações, e isso é belíssimo da gente ver e da gente compreender. Assim como ele tinha planos de restauração para Israel e Judá, ele também tinha planos de restauração para as nações. Isso é muito semelhante ao que a gente vê lá no livro, na carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo nos diz que não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e depois Paulo nos diz, ou ele descortina este plano de Deus para as nações, lá entre os capítulos 9 e 11, e nos diz, assim como será com Israel, assim como será com Judá, será também para todas as nações, será também para todos os povos, assim como Deus exerce e executa justiça para com seu povo, para com as nações, ele também executa justiça, juízo e redenção e reconciliação sobre todos. E esse governo de Deus, esse governo soberano de Deus, ele deveria servir de alerta e alento para ajudar, para o seu povo, assim como ele deve servir de alerta e alento para nós hoje. Os planos de Deus não poderiam ser frustrados e não foram frustrados, e os planos de Deus não podem ser frustrados ainda hoje. E isso deveria nos servir de alento, mas também de alerta, porque se os planos de Deus não podem ser frustrados e eles alcançam tanto Judá quanto as nações, isso deveria lembrar o povo de Deus e deve nos lembrar hoje de que o governo de Deus ele não é um governo local. Ele não é, os seus planos não estão circunscritos a uma geografia, a um povo, a uma etnia, a uma igreja, a uma denominação. Os planos de Deus não estão circunscritos às nossas vidinhas aqui. Por mais importante que cada um de vocês seja, por mais precioso que cada um de vocês seja para Deus, os planos de Deus não estão circunscritos às tuas vidas, meus irmãos. Os planos de Deus não estão circunscritos à minha vida. Os planos de Deus não estão circunscritos às paredes desta igreja. Os planos de Deus alcançam as nações, alcançam toda a face da terra. O governo de Deus, como eu falei nesta lição, estende-se sobre toda a face da terra. Isso deveria servir de alento para a gente, mas também de alerta. Daqui a pouco a gente pensa um pouquinho mais as implicações disso, mas vamos gravar bem essa primeira mensagem. Porque é fundamental que, domingo após domingo, gente, quando a gente se reúne aqui, quando a gente se reúne para cantar, quando a gente se reúne para louvar a Deus, quando a gente se reúne para orar a Deus, a gente precisa deixar que a palavra reoriente as nossas vidas e os nossos corações, para a gente ser cada vez mais fiel a Ele, mas a gente não pode esquecer que a reorientação do nosso coração, que a necessidade que nós individualmente temos de sermos mais fiéis a Ele, de vivermos uma vida mais piedosa, de vivermos em devoção a Deus, isto não tem um fim, ou isto não é um fim em si mesmo. O objetivo final de Deus, ao tratar a sua vida, ao tratar a minha vida, é para que a palavra dele alcance as nações. Este chamado não é um chamado apenas do profeta Jeremias. Este chamado é um chamado de Deus para todo o seu povo. Quando Jesus lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, comissiona os seus discípulos e diz a eles: ide por todo mundo, fazeis discípulos de todas as nações. Lembrem o que está no versículo exatamente anterior, quando Jesus diz:
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Há um pressuposto por trás do nosso chamado para irmos e fazermos discípulos. E qual é esse pressuposto? Toda autoridade foi dada a Jesus. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele governa as nações. Ele quer chamar pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações para fazerem parte do seu reino, para fazerem parte do seu reinado, para se submeterem ao seu reinado. Esse é o chamado que a igreja de Jesus recebeu dele. E esse chamado, ele se alicerça sobre esse pressuposto que toda autoridade foi dada a Jesus, porque o governo de Deus estende-se sobre toda a face da terra. A questão aqui para a gente, para fechar esse primeiro ponto e eu fiquei pensando muito sobre isso ao longo da semana, quando você lê Jeremias capítulos 46 a 51, o Deus que se apresenta a você é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. A pergunta que eu me fiz ao longo dessa semana e que eu deixo de reflexão para você é: qual é o tamanho do seu Deus? Que Deus você louva aqui, domingo após domingo? Que Deus você tem servido? Muitas vezes, e eu me faço essa pergunta, porque muitas vezes eu tenho a impressão que eu louvo, que eu oro, que eu canto a um Deus muito pequeno, muito restrito. A um Deus que na minha cabeça existe para a satisfação das minhas próprias necessidades. Agora, esse Deus que existe para a satisfação das minhas próprias necessidades é um mágico da lâmpada. Agora, o Deus bíblico é o Deus cujo governo estende-se sobre todas as nações. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Muito bem. Segundo ponto, e na prática os dois últimos pontos são um desdobramento desse primeiro. Segundo ponto, dado que o governo de Deus estende-se sobre a face da terra, uma implicação disso é que o governo de Deus destrói os nossos pequenos reinos. O governo de Deus destrói os nossos pequenos reinos. Eu lembro de eu ter falado sobre isso há muitos anos aqui na Fonte. Exatamente uma aplicação muito parecida com essa. Como faz muito tempo, provavelmente ninguém mais lembra, eu vou voltar a esse ponto. Eu tenho a impressão, gente, e de novo eu falo aqui em primeira pessoa, eu tenho a impressão que nós somos cada vez melhores em criar pequenos reinos. Reinos que giram em torno de nós mesmos. Reinos que giram em torno das nossas famílias, reinos que giram em torno dos nossos próprios interesses. E a gente trabalha diariamente e incansavelmente pelo avanço desses reinos. A gente age quase o tempo todo em favor desses pequenos reinos. Seja sincero consigo mesmo e pense na última semana. Não quero que você pense no último ano, nem no último mês. Pense na última semana. E pense como ao longo dessa semana você trabalhou em prol do pequeno reino que gira em torno do seu próprio ego. Eu consigo pensar uma dezena de circunstâncias em que eu fiz isso na última semana. A gente organiza a nossa vida em torno disso. Nós nos especializamos em promover a nossa própria imagem e nós nos preocupamos profundamente com a nossa ou com as nossas reputações. A gente escolhe cuidadosamente o que a gente fala, a gente escolhe cuidadosamente o que a gente posta, a gente escolhe cuidadosamente com quem a gente almoça, a roupa que a gente veste, o nosso corte de cabelo, o próximo curso que a gente fará,
a escola dos nossos filhos, a universidade que a gente vai estudar, o emprego que a gente quer. E a gente faz tudo isso com muito cuidado, consciente ou inconscientemente. Nem sempre a gente faz isso conscientemente. Mas se você parar para pensar e olhar em retrospectiva, o que você vai perceber é que o tempo todo você está fazendo cada um desses movimentos com extremo cuidado, com o objetivo de criar um reino à sua imagem e à sua semelhança. Com o objetivo de criar um reino que gira em torno do seu próprio eu. Pequenos reinos que existem não só para a nossa promoção pessoal, mas muitas vezes para a construção de um legado. Eu estou preocupado com o que eu vou deixar para os meus filhos, com o que eu vou deixar de legado na minha carreira, com o que eu vou deixar de legado nos meus estudos. Essa dinâmica não é exatamente igual para cada um de nós, tá? Cada um de nós trabalha pelos nossos pequenos reinos de uma forma diferente. As coisas com as quais eu me preocupo não necessariamente são as coisas com as quais você se preocupa, mas eu tenho a impressão, e eu estou defendendo aqui a hipótese, de que em maior ou menor medida todos nós, o tempo todo, estamos trabalhando para erigir e edificar reinos à nossa própria imagem e semelhança. A gente tem vaidades diferentes, a gente tem paixões diferentes, a gente tem ambições diferentes, mas no fundo parece que todos nós temos em comum um desejo que nos move, que é a edificação desse mundo à nossa imagem e semelhança. E é justamente aí que surgem os grupos sociais. É justamente aí que surgem as tribos do nosso tempo. Quando a gente encontra pessoas que edificam a vida em torno de propósitos semelhantes aos nossos, nós nos identificamos e aí a gente passa a partilhar planos e objetivos em comum com elas. E sabe o que é pior? Se isso já não fosse ruim bastante, sabe o que é pior? É que muitas vezes as nossas igrejas são construídas assim. A gente encontra pessoas que pensam como nós, que cantam como nós, que se vestem como nós, e aí surge uma nova igreja, ou uma nova denominação. Mas não existe nada mais antibíblico do que isso. Porque se Deus governa as nações, e se o seu governo se estende sobre as nações, o seu povo é um povo diverso, multiétnico, ou que deveria ser. Então, se as nossas igrejas têm sido edificadas sobre este fundamento, se as nossas igrejas são cada vez mais uniformes, são cada vez, só congregam pessoas extremamente parecidas entre si, pode ser que exista um problema grande aí. Para ilustrar esse ponto, tem uma frase do Eugene Peterson no livro Corram com os Cavalos, é esse o nome do livro? Né? Que fala sobre o livro de Jeremias, né? Acho que eu sei isso em algum momento aqui nessa trajetória. Então, um trechinho do livro que o Eugene Peterson diz o seguinte, prestem atenção na leitura, um pouquinho longa, mas prestem atenção. Sentimos-nos seguros quando estamos entre pessoas que falam a nossa língua, cantam as nossas canções e não nos confrontam. Pouco importa se esse tipo de vida é banal, conquanto que seja seguro. Quanto mais amplo for o mundo, menor será essa sacada aqui é muito interessante. Quanto maior for o mundo, mais amplo for o mundo, menor será a parte dele que poderemos manter sob o nosso controle. Entretanto, essa é uma ambição miserável e fadada à monotonia. O mundo é de Deus e Ele o governa. O vazio desaparece quando se participa do que Deus está realizando, não quando se tenta manipular o que está a nosso alcance. Perceberam o que ele está dizendo aqui? Quanto menor foi o seu mundo, quanto menor foi o seu reino, mais controle você tem sobre ele. Agora, mais vazia é a tua vida.
Quanto maior for o mundo, quanto mais amplo for o mundo, menor é teu controle. Mais as pessoas vão discordar de você, mais as pessoas serão diferentes de você, mais as coisas serão diferentes do que você gostaria, mas maior é o governo de Deus. Porque o governo de Deus se estende sobre toda a face da terra, o teu não. Você não é soberano e nunca vai ser. Então, se você quiser assumir o governo, saiba que a tua vida estará cada vez mais circunscrita a um pequeno reino. Reino vazio. Vazio da presença de Deus. Porque Deus não está comprometido com o teu reino. Deus está comprometido com o reino dele. E o reino dele se estende sobre toda a face da terra. É claro que a gente precisa de momentos de comunhão. Né? A gente tem conversado sobre isso. A gente precisa de momentos com amigos e irmãos, né? Gente que partilha o mesmo pão, gente que edifica a nossa fé, gente que nos desafia a sermos mais semelhantes a Jesus. A gente precisa desses momentos. Agora, para que esses momentos existem? Esses momentos existem para nos jogar para fora. Esses momentos existem para nos lançar às nações. O culto de domingo não é um fim em si mesmo. O momento que a igreja se reúne, ela se reúne para se fortalecer e viver na dispersão. Toda vez que a gente se reúne para se fortalecer, para edificar a nossa fé, para nos exortarmos uns aos outros, mas para irmos. E indo fazemos discípulos de todas as nações. Mesmo esses momentos, né, nos quais nós estamos reunidos, mesmo esses momentos, eles deveriam nos lembrar que o governo de Deus avança para além dos nossos grupos de interesse. Gente, essa mensagem ela permeia toda a Escritura. Deus quer e Deus deseja alcançar e salvar pessoas de todas as tribos e nações. Leia o livro de Apocalipse, tem uma série de menções a isso. Apocalipse capítulo 5, por exemplo, é um que diz sobre isso. Digno é o cordeiro que foi morto, e que ele receba louvor e honra, porque foste morto e com seu sangue compraste para si pessoas de todas as tribos e línguas, povos e nações. Se permanecermos fechados, constantemente fechados e em si mesmados, a gente jamais cumprirá a missão de Deus nesse mundo. Se a gente seguir trabalhando pelos nossos pequenos reinos, feitos à nossa própria imagem e semelhança, a gente jamais vai experimentar a beleza do mundo de Deus, o mundo que Ele governa. Ou, reforçando aquele trechinho final da frase do Eugene Peterson, o vazio desaparece quando se participa do que Deus está realizando, não quando se tenta manipular o que está ao nosso alcance. Enquanto a gente estiver manipulando a realidade à nossa volta, para ela se parecer cada vez mais conosco, mais vazios nos sentiremos e menos alcançaremos o propósito de Deus para nós. Quanto mais a gente tenta manipular a realidade à nossa volta, quanto mais a gente tenta edificar os nossos próprios reinos, mais vazios ou mais vazias as nossas vidas se tornam. Porque a gente não participa daquilo que Deus está fazendo no mundo. Nesse sentido, eu gostaria de te convidar hoje a celebrar a diversidade que Deus trouxe a essa igreja. Celebrar o fato de que Deus trouxe pessoas de origens distintas, de denominações distintas, de formas de culto distintas, de inclinações políticas distintas. A gente precisa celebrar isso. Agora, a gente não pode se contentar com isso. A gente precisa sonhar com uma igreja cada vez mais diversa, cada vez mais diferente, que pessoas de outras etnias, de outras culturas, de outras classes sociais, de outras faixas etárias façam parte desse povo, para que a gente experimente um gostinho do que é o governo de Deus que se expande sobre toda a face da terra. A gente precisa desejar isso, a gente precisa ansiar por isso e a gente precisa trabalhar por isso. Que não haja espaço no nosso meio, gente, para edificação
de pequenos reinos, de pequenos grupos, feitos à nossa imagem e à nossa semelhança. O mundo é de Deus e Ele o governa. Façamos parte desse mundão de Deus. Sejamos seus súditos. Vivamos em obediência a Ele. Para a gente refletir aqui nesse segundo ponto, algumas perguntas que eu gostaria de fazer são: quanto do nosso tempo a gente gasta com pessoas diferentes de nós? Quanto do nosso tempo a gente gasta com pessoas diferentes de nós? Com pessoas de diferentes grupos sociais, de diferentes estratos econômicos, de diferentes culturas, de diferentes costumes. Quanto do nosso tempo é gasto com pessoas assim? Do outro lado, quanto a gente tem caído na armadilha de edificar pequenos reinos em torno do nosso próprio nome? Bom, isso nos leva ao último ponto. Primeiro ponto, o governo de Deus se estende sobre toda a face da terra. Segundo ponto, este governo de Deus destrói os nossos pequenos reinos. E o último ponto, que é também o título do sermão de hoje, somos chamados às nações. Somos chamados às nações. Comecei a falar sobre isso no primeiro ponto, mas eu gostaria de aprofundar aqui e dar um enfoque específico. Tá? Se você ler, e aí de novo eu convido você a ler Jeremias 46 a 51 ao longo dessa semana. Se você ler esses capítulos, você verá que os oráculos de Jeremias sobre essas 10 nações, isso é muito interessante, não são superficiais. Jeremias está falando sobre 10 povos diferentes, tá? E lembram que nessa época não tinha Barça, não tinha enciclopédia, não tinha Google, não tinha nada disso, né? Mas Jeremias demonstra um conhecimento sobre a vida dessas 10 nações impressionante. Impressionante. Leia os capítulos 46 a 51 com isso em mente. E veja a riqueza de detalhes com a qual ele fala sobre cada uma dessas nações. Jeremias conhecia esses povos a respeito dos quais ele estava falando. Jeremias sabia quem eles cultuavam, como eles viviam, quais eram seus deuses, quais eram as suas práticas religiosas, quais eram até algumas inclinações do seu coração. Olha só alguns exemplos para você me acompanhar aí. 46 de novo, vai lá no capítulo 46, versículos 11 e 12. Vamos ver alguns exemplos disso. Versículo 11. Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó virgem, filha do Egito. Você multiplica remédios em vão. Não há cura para você. As nações ouviram da tua humilhação, os seus gritos encheram a terra quando um guerreiro tropeçou no outro guerreiro e ambos caíram. Agora lá no 48, versículo 29 e 30. Temos ouvido do orgulho de Moabe. Olha isso, da sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba e do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor, a sua tagarelice sem fundamento e as suas ações que nada alcançam. Depois lá no 49, versículos 15 e 16. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais, desprezada pelos homens. O pavor que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. A você que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas. Ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá o derrubarei, declara o Senhor. Tem muitos outros exemplos, tá? Eu quis destacar alguns pequenos trechos aqui, só para vocês verem isso. O conhecimento que Jeremias tinha a respeito de cada uma dessas nações ao seu redor. É claro que tem revelação de Deus aqui, mas também tem trabalho do profeta, também tem observação do profeta, também tem um conhecimento do profeta. O ponto central aqui, e essa é o ponto específico que eu queria destacar do nosso chamado às nações, é que o chamado às nações, ele pressupõe um conhecimento aguçado do nosso entorno. A gente vem falando sobre isso aqui ao longo dos anos.
Mas o nosso chamado às nações, o nosso chamado profético, ele pressupõe um conhecimento aguçado do nosso entorno. Eu sempre gosto de pensar, e talvez em algum momento eu já tenha dito isso aqui, eu sempre gosto de pensar que quando a gente envia um missionário para uma outra cultura, né, quando a gente envia um missionário para fazer uma missão transcultural, geralmente essa pessoa passa 1, 2, 3, 4 anos em formação, estudando a língua, estudando a cultura, estudando a história, a geografia, a formação, as leis, os códigos, tudo como funciona aquele povo. E uma coisa que sempre me chama a atenção é que este mesmo preparo que a gente dá a um missionário transcultural, a gente não dá aos missionários que estão na nossa própria cultura. A gente muitas vezes encara a vida sem se preparar ou sem conhecer o mundo à nossa volta. A gente não reflete suficientemente sobre o nosso entorno. A gente não tem, provavelmente, o conhecimento que Jeremias tinha das 10 nações à sua volta e do seu próprio povo, claro. Mas o meu desafio para você aqui hoje é, se você quer cumprir com o chamado de Deus às nações, e dentre as nações a nossa se engloba, e na verdade, se a gente pensar na cidade de São Paulo, existem N nações, N tribos, né? Existem diversas realidades. O meu desafio aqui para você hoje é o cumprimento deste chamado de Deus para a sua vida pressupõe um conhecimento aguçado do seu entorno. Pressupõe que você sabe onde você vive. Pressupõe que você conhece a cultura, a língua, o histórico, os códigos, as leis. O mesmo trabalho de formação de um missionário transcultural se aplica à sua vida, meu irmão. Você está numa cidade transcultural. Você precisa se dedicar a esse conhecimento das nações ou dos povos à sua volta. E é por isso, e isso está diretamente conectado ao segundo ponto, é por isso que pessoas em si mesmadas não fazem missões. É por isso que se eu estou preocupado em construir o meu próprio reino, a minha própria imagem e semelhança, eu não consigo fazer missões. Por quê? Porque se eu estou preocupado só com a construção da minha própria imagem, da minha própria reputação, eu não consigo entender o meu entorno. Eu não consigo ter um olhar para o meu entorno. Eu não consigo entender como as pessoas à minha volta vivem, pensam e processam a vida. Pessoas perdidas no seu narcisismo e na construção de pequenos reinos são incapazes de responder ao chamado de Deus às nações. Essas pessoas podem até mudar de país, podem até estudar outras culturas, mas vão falhar na missão real, pois seu objetivo último não é a expansão do reino de Deus, mas a expansão do seu próprio reino. E tem dezenas de livros que mostram como a igreja cristã muitas vezes se perdeu nesse processo. Tem muitos livros de missiologia que mostram como a igreja cristã ao longo da história se perdeu nesse processo porque esqueceu que o seu objetivo era expandir o reino de Deus e não o seu próprio reino. Quantas missões cristãs ao longo da história não foram feitas com o objetivo de expandir o reino da própria igreja ou expandir a própria cultura? E isso é uma falha hoje reconhecida entre os missiólogos. O meu problema, isso é um problema, mas o meu problema é quando isso se aplica à nossa própria vida. A mesma falha que a igreja cristã cometeu na história, em tentar não expandir o reino de Deus, mas o seu próprio reino, muitas vezes eu vejo isso acontecendo conosco. A gente é chamado por Deus, a gente é comissionado às nações, mas nesse processo, ao invés de expandir o reino de Deus, a gente trabalha pela expansão do nosso próprio reino. A gente quer fundar, bem entre aspas aqui, igrejas, a nossa própria imagem e semelhança. A gente quer formar discípulos, a nossa própria imagem e semelhança. A gente quer trazer pessoas que se parecem conosco ou fazê-las parecidas conosco. Né? Então, é como se para ser crente, para fazer parte dessa igreja, você precisasse passar pela porta ali, tomar um banho,
espiritual, e a partir desse momento é todo mundo igual, todo mundo cultua da mesma forma, todo mundo se veste da mesma forma, todo mundo fala do mesmo jeito. Nada mais antibíblico do que isso. Muito bem, e aí termino com algumas questões aqui para a gente orar. Algumas questões aqui para nós. Nos vemos como uma igreja que existe para diferentes povos? Nós nos vemos assim? Se sim, nós conhecemos as realidades à nossa volta? Se não conhecemos, o que isso diz sobre nós como igreja? Nós temos respondido ao chamado divino para sermos bênção para as nações? Lembrem-se de quando Deus chamou Abraão, né? O chamado de Abraão é muito significativo, gente, dentro da história bíblica. Quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão: eu vou edificar um reino, né? Eu vou edificar um povo em torno da tua família. Imagina, se coloca no lugar de Abraão recebendo esse chamado de Deus. Eu vou edificar um povo especial, e esse povo vai ser construído sobre a tua família. Só que tem um complemento essa história, não tem? E esse povo vai abençoar a terra. Se o chamado de Deus para Abraão tivesse terminado na primeira parte, Abraão ia sair grandão dessa história. O povo especial de Deus descende da minha família. Agora, por que Abraão sai pequeno? Porque Deus fala: e por meio dessa família eu vou abençoar todas as famílias da terra. A história não gira em torno de Abraão, a história gira em torno de Deus. Então, quando Deus te chama, quando Deus chama essa igreja, Deus fala: eu vou construir aqui uma família muito especial. Eu estou edificando aqui uma igreja muito especial. Mas a história não gira em torno dessa igreja. A história gira em torno de Deus. Essa igreja existe para a bênção das nações. E eu já compartilhei com vocês aqui em outros momentos. Essa igreja precisa enviar missionários às nações. Essa igreja precisa, obviamente, abençoar essa cidade, precisa fazer missões nessa cidade, mas também precisa enviar missionários às nações, porque a gente precisa se lembrar que essa igreja não é um fim em si mesmo. Essa igreja é um povo especial, mas essa igreja existe para a bênção das nações. A gente precisa entender isso, gente. Infelizmente, tem muita igreja no nosso tempo vivendo em torno do seu próprio umbigo. A fonte precisa pensar: para que eu existo? Para que eu existo? O governo de Deus estende sobre toda a face da terra. O governo de Deus destrói os nossos pequenos reinos. Nós somos chamados às nações, e esse chamado pressupõe um conhecimento do nosso entorno. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo livro de Jeremias. Fomos profundamente abençoados pela leitura e pelo estudo desse livro. Obrigado por esses meses, pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua palavra, domingo após domingo, e sermos desafiados pela Tua palavra. Obrigado porque ao longo dessa trajetória, Deus, nós fomos desafiados pela vida do profeta, pela entrega dele, pelo desprendimento dele, em dizer o que o Senhor o comissionou a dizer, em trazer palavras duras de destruição, de juízo, de julgamento. Jeremias teve que falar ao povo que eles iriam para o exílio, que esse exílio ia durar muito tempo. E hoje, ó Deus, nós fomos desafiados por esse braço tão importante do ministério de Jeremias, que era o seu chamado às nações. Obrigado a Deus por essa palavra, obrigado a Deus por essa mensagem. Obrigado a Deus porque, por meio dela, o Senhor nos desafia a olharmos para fora.
a esquecermos um pouco o nosso umbigo, a esquecermos um pouco, ó Deus, essa tentação diária que é edificarmos pequenos reinos à nossa própria imagem e semelhança. O Senhor não nos chamou para isso, Deus. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para fazermos parte do Teu reino, do Teu governo, e o Teu governo se estende sobre toda a face da terra. Que bênção, Deus, fazer parte desse reino. Que bênção termos o Senhor como Rei. Que bênção, ó Deus, podermos desfrutar desse Teu reino, desse Teu governo. Ó Deus, e que o Senhor nessa manhã renove, ó Deus, o nosso compromisso com o Teu reino, o nosso compromisso com o Teu governo, e que esse compromisso amplie os nossos horizontes, ó Deus. Que esse compromisso contigo amplie o nosso olhar, que a nossa vida não esteja circunscrita aos nossos pequenos reinos, mas que a nossa vida seja do tamanho do Teu reinado e do Teu governo, que o nosso mundo seja do tamanho do Teu reinado e do Teu governo. É claro que isso vai nos tirar, ó Deus, de zona de conforto, é claro que isso vai nos levar a nos relacionarmos com pessoas muito diferentes, com pessoas que naturalmente não teríamos comunhão, mas esse é o Teu desejo, ó Deus, porque lá no final, no fim da história, um dia estaremos de pé, junto aos nossos irmãos, das mais diferentes tribos, línguas, povos e nações, estaremos de pé ao lado deles, louvando ao Cordeiro que foi morto e que com seu sangue nos comprou e nos constituiu corpo, igreja. Ó Deus, que essa realidade final faça-se presente nas nossas vidas hoje, que o Senhor nos mova em direção às nações, que o Senhor nos mova em direção aos outros povos, que o Senhor comissione pessoas dessa igreja para isso, que o Senhor incomode os nossos corações, que o Senhor incomode as nossas vidas e que principalmente o Senhor destrua os nossos pequenos reinos. Eles não nos levarão a lugar nenhum. Na verdade, eles nos levarão a morrermos em si mesmados, voltados para dentro de nós mesmos, presos a um reino que é cada vez menor, que é cada vez mais vazio. Nos livra disso, Deus, nos livra desse pecado e nos ajude a vivermos em novidade de vida, a vivermos em submissão absoluta ao Senhor, que é Rei sobre tudo e sobre todos. Essa é a nossa oração no nome de Seu Filho Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém.